já chegou. Heleno Lopes com a hora da cidadania. Já chegou. Heleno Lopes colocando seu direito em dia. Bom dia, meus amigos do YouTube. Muito feliz novamente aqui, cheio de alegria, cheio de esperança neste Brasil melhor. Hoje é o dia 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira. Senhores, eu vou falar sobre ação reivindicatória de propriedade. A pedido. É um assunto profundo. Mas antes eu quero fazer aquele preâmbulo. Todos os dias, quando eu chego de volta para casa, eu vou para as redes sociais depois do almoço, passo 1, 2 horas olhando os canais de internet. E eu me deparei com um deputado dizendo alhos e bugalhos de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu pedi o meu neto para olhar o nome, só tinha escrito deputado, eu não enxergo para ler, né? Aí, prestei atenção. O que eu entendi no assunto é que o general Eduardo Vilas Boas, quando era comandante do Exército no governo do Temer em 2018, ele andou dizendo algo com o ministro Edson Fachin, que era relator de um habeas corpus em favor do Lula. Prestem bem atenção à figura do Lula. Eu sei que esse deputado disse tudo e chegou a cogitar, não a cogitar a aplicação do AI-5, mas isso eu entendi, ele não chegou às raias daquilo que estão falando. Ele disse simplesmente que quando tinha o AI-5, ministros não faziam o que estão fazendo hoje. Todo mundo sabe que o regime militar evitou a instalação do comunismo no Brasil, quando era insistente o Luiz Carlos Prestes, com a coluna Prestes e a cojola dele. A ponto de hoje nós temos muitos comunistas infiltrados nas repartições públicas, aqueles remanescentes que foram contrários ao regime militar. Chegou ao ponto de, dentre os 17 atos institucionais, foi lavrado o AI-5 pelo presidente, que era o general Emílio Garrastazu Médici, que foi ao ar através de uma rede de emissoras de rádio. Eu me lembro, por volta das 4h30, 5 horas da tarde, era a transmissão do AI-5, entendeu? Baixado pelo presidente Emílio Médici. Esse AI-5 fechou todo o Congresso Nacional, todas as assembleias e todas as câmaras municipais, entendeu? E aposentou, salvo engano, os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, salvo engano. É muito tempo, foi em 1968, entendeu? Eu tenho uma memória muito boa. Mas eu entendi que o deputado, que eu vim saber o nome dele na madrugada de hoje, quando a CBN fez um alarde, é uma emissora da Globo, o nome dele Daniel Silveira, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, não sei qual é o partido dele. Eu sei que ele chegou a dizer que ia quebrar a casa do ministro fulano tal, fazer como se fosse um cachorro morto, aquele negócio todinho. Mas eu entendo que houve um erro crasso, não, uma vontade grande do excelso ministro Alexandre de Moraes em decretar a prisão dele em flagrante. Eu nunca ouvi falar em decreto de prisão em flagrante, nunca ouvi falar nisso. Não existe isso. A prisão ou é em flagrante delito ou por ordem da Justiça, do Poder Judiciário. O artigo 5º61 da Constituição diz: ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade judiciária competente. Que ele decretasse a prisão dele. Vai mandar prender em flagrante, ainda de lá que ele devia ter deixado o vídeo para todo mundo assistir,
era um crime permanente. Na realidade é crime permanente. Nós temos o crime continuado, artigo 71 do Código Penal, e o crime permanente. O crime continuado é aquele que você pratica outro, em dias alternados. E o crime permanente é aquele que fica permanente. Por exemplo, o sequestro. Alguém é sequestrado e colocado no cárcere privado. Vai descoberto 1, 2 anos depois. Isso é um crime permanente, o cara está sequestrado. Bom, agora veja uma coisa. Ele citou o ministro Edson Fachin, citou Marco Aurélio, citou o Toffoli, citou Alexandre de Moraes, citou o Lewandowski e o Gilmar Mendes. Senhores, enquanto um deputado tem imunidade de voto e palavra, artigo 53 da Constituição Federal, eu acho que houve exagero em mandar prender esse deputado federal em flagrante. Porque, aliás, hoje, com certeza, o presidente da Câmara dos Deputados, como é o nome dele? Eu digo já. Ele vai convocar a Câmara em reunião extraordinária para ver se aprova ou não o flagrante do deputado Daniel Silveira. É o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara Federal. Ele tem que convocar. Vejam o que eu vou dizer para os senhores. Eu pergunto a vocês, eu não quero saber quem é de esquerda ou de direita. Eu quero saber se o cidadão de bem, o cidadão que estuda direito todos os dias como eu, desde os meus 22 anos, quando eu comecei a advogar, entendeu? Há 59 anos, desde estudante, eu nunca deixei de estudar direito. Aí, peguei a Constituição de 46, depois veio a Constituição de 67, que foi da plena Revolução, e depois essa Constituição malsinada de 5 de outubro de 88. E eu venho reprovando há muito as atitudes dos holofotes filmando e levando para todo mundo o ministro Gilmar Mendes, o ministro Luiz Roberto Barroso e outros que fazem pronunciamentos públicos. Estão caladinhos. O Toffoli, ministro, o Alexandre de Moraes não fala. O Luiz Roberto Barroso pegou a cadeia de redes sociais, fez um pronunciamento ofensivo à dignidade do Brasil em inglês. O ministro Celso de Mello, aposentado, antes ele chamou o presidente de genocida. O senhor Gilmar Mendes, ministro, ninguém tolera mais ouvi-lo na defesa do Lula. Nós já sabemos quantas pessoas foram postas em liberdade indevidamente pelo Gilmar Mendes. Um carrilhão de gente. Vocês vejam aquele Barata, o homem do transporte. Diz que ele era cliente do escritório da mulher do Gilmar Mendes. Esse Ike Batista também do escritório da mulher dele. Ele foi a favor da não extradição do Cesare, aquele italiano, e bem soltando gente. Mas o pior foi a soltura em massa, com a complacência do ministro Celso de Mello, que no apagar da sua vida de ministro, que ele se aposentou com 75 anos, antecipou uma coisinha, falam que ele se aposentou por estado de saúde, faltando dias para completar 75 para evitar o imposto de renda. Eu não sei, né? Quero entrar nesse jogo. Então, o que eu vislumbrei nos crimes praticados via redes sociais por parte do Daniel da Silveira foram calúnia, difamação, injúria, artigo 138, 139, 140 do Código Penal, com as agravantes do artigo 141, por estarem envolvidos ministros já idosos. São duas agravantes, né? Duas majorantes, uma pela condição de ministro no exercício do seu cargo e por serem idosos com mais de 60 anos de idade.
O artigo 141 do Código Penal tem 4 tipos de majorantes. O artigo 145, parágrafo, diz o seguinte, que esses crimes são todos de ação privada. Mas, quando são praticados contra alguém que é servidor público do seu cargo, aí ele é um crime que pode ser por queixa-crime, que é ação privada, ou por representação criminal. Então, se eu sou servidor público e alguém me ofende nessa minha condição, eu posso optar, propor uma queixa-crime ou propor uma representação criminal, e o Ministério Público assume a direção ou a ação penal a ser proposta. Quer dizer, é por denúncia e não por queixa-crime. Primeiro, tem que observar 6 meses, que é o prazo de decadência. Isso aí está no prazo. Segundo, prisão em flagrante para crime de ação privada ou crime subordinado a uma, condicionado a uma representação, nunca ouvi falar, nunca aprendi isso. Meus velhos professores, saudoso Olavo Oliveira, que escreveu o livro O Delito de Matar, e o assistente dele depois tornou-se o catedrático Mário Carneiro Barata, o Olavo Oliveira já está um pouco senil, ninguém ligava muito para ele, mas o Mário Barata era bom, e nós aprendemos isso, aprendemos com as poucas aulas que recebíamos. Me lembro que era professor de Direito Processual Penal. Aprendemos que não há condição de haver prisão em flagrante em crimes condicionados ou crimes de ação privada. E vou explicar por quê. Vou dar um exemplo aqui, que antes a lesão corporal de trânsito era um crime de ação pública incondicionada. Mas o artigo 88 da Lei 90.99/95 transformou em ação condicionada. Se o cara sofre um acidente, passar mais de 6 meses em estado de coma e ressuscitar, como diz o outro, aí ele já perdeu o prazo para fazer a representação criminal, que é a decadência em 6 meses, conforme manda o artigo 38 do Código de Processo Penal. Eu acho a excrescência da lei. Mas eu quero só, com esse exemplo, mostrar o seguinte: os crimes praticados pelo Daniel Silveira, no meu entendimento, são de ação pública, condicionada a uma representação ou de ação privada. Um ou outro, à vontade dos ofendidos, que são os ministros, eu vejo o artigo 5º do Código de Processo Penal. No parágrafo 4 desse artigo 5º, está lá dito, não pode haver a instauração de investigação para os crimes condicionados a uma representação sem que a representação seja formulada. Então, se eu estou ameaçando alguém de morte aqui no meio da rua, ninguém pode prender o doutor Heleno em flagrante. Por quê? Porque só a vítima tem que requerer ao delegado, com uma representação criminal, a instauração do inquérito. De lá, não pode a autoridade instaurar um inquérito por crime condicionado à representação sem que esta seja formulada. Parágrafo 4º do artigo 5º do CPP. Também, quando se trata de crime de ação privada, ou seja, aquele que a própria vítima faz a queixa-crime, não pode ser instaurado o inquérito sem a vítima pedir, o ofendido. Artigo 5º, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, como é que se prende em flagrante alguém? Agora, inventar que esses crimes deles são de ação pública, que incentivou, arranhou a democracia, incentivou a violência, isso aí é balela. Por quê? Porque quando o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação de pensamento, expressão e comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Para os ofendidos, através dessa liberdade de expressão, temos 2 dispositivos da Constituição. Artigo 5º, inciso 5º, o direito de resposta e mais o direito de propor uma ação de reparação de dano moral e material, danos morais e materiais contra quem ofendeu. Artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal. A ação reparatória
você tinha que propor contra a União Federal, ministro Alexandre. Por quê? Porque o deputado Daniel Silveira, ele é o preposto da União Federal, entendeu? Por ser deputado federal. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, diz que a União, as empresas públicas e privadas, fundações, etc., são responsáveis pelos danos ocasionados por seus prepostos. Bom, isto é o que eu estou entendendo. Agora, o que revolta a população, você anda no táxi, fala do ministro Gilmar Mendes, o motorista falou, Ave Maria, isso aqui é isso, aquilo, mil nomes, doutor. Não se pode tolerar um cidadão que é ministro, tocado, viver dos holofotes de televisão, defendendo os textos do Lula, ele que está dentro do processo como relator. Eu acho que o Congresso Nacional deveria fazer uma reunião conjunta e pedir, pelo amor de Deus, que os ministros que falam dos processos cumpram pelo menos o que diz a lei orgânica da magistratura, entendeu? Porque não se pode mais tolerar. Eu sou um que eu não tolero ouvir Excelência e Celso Ministro Gilmar Mendes. O Edson Fachin, eu gosto do julgamento dele, porque se ele diz alguma besteira, mas na hora de julgar, eu nunca vi ele julgar fora da Constituição Federal. A Carmen Lúcia, ela agora está para lá e para cá, não tem, está toda duvidosa. Ela vota a favor, vota contra. A Rosa Weber há muito que esta perdeu o sentido de defender a Constituição Federal. Ministro Alexandre Moraes, afora esses dois inquéritos que não têm consistência legal nem constitucional, eu tenho assistido até que ele decide bem. O ministro Marco Aurélio de Mello, todo mundo sabe que ele defende muito o Lula. Agora, pior foi quando derrubaram a prisão de segunda instância, dando constitucionalidade ao artigo 283 do Código de Processo Penal, que é uma aberração jurídica criada por uma lei que modificou o seu teor, justamente para favorecer o Lula, que ficou sem ser preso de segunda instância, que já tem outra prisão já decretada pela mesma vara e confirmação pelo TRF4 quanto ao sítio de Atibaia, e ele não pode ser preso por causa dessa decisão, quando se aceitou uma declaração de constitucionalidade do artigo 283 com redação do governo Lula ou da Dilma. Agora, não se pode tolerar um cidadão como o Marco Aurélio de Mello, uma canetada, mandar expedir um alvará de soltura para o André do Red. Aí, como a justiça é virtual, o advogado está lá, de lado do presídio, com o computador na mão, uma impressora, tome alvará meia-noite, solta o homem. Isso é uma vergonha, rapaz. Agora, qual é o brasileiro que tolera a falácia do senhor Gilmar Mendes? Agora está caladinho o Toffoli. Mas o Toffoli que mandou o Alexandre Moraes fazer esses inquéritos. Isso é ridículo, meus amigos, para uma corte. Eu acho que agora deveria o Congresso Nacional tomar providência. Primeiro, a Câmara não aprovar a prisão em flagrante do Daniel Silveira. Não pode aprovar, isso é um ridículo negócio desse. Mandar pelo menos que o senhor Gilmar Mendes tome o chá de Simacol e fique caladinho, cuidando só dos processos. É um absurdo. O meu ponto de vista é esse. Eu sou estudante de direito permanente, senhores. Eu me sinto... Todos os dias eu ando de táxi, eu converso com a população, converso com o motorista, com todo mundo. E eu sei da opinião de cada um sobre determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque se todos cumprissem a Constituição Federal, as decisões seriam por unanimidade. Não seriam de 6-5, de 3-2, não seriam. Isso é um absurdo. E o pior é que o Bolsonaro, que é um presidente que não é corrupto, que eu não sou bolsonarista, eu sou legalista, eu voto em quem quer trabalhar e quem é democrata. E quem não gosta de meter a mão no dinheiro público. Aí, mas agora querer livrar o Lula para ser candidato a presidente novo, ele que
assaltou o Brasil, senhores? Não pode. Você me desculpa. Agora, o pior não foi isso. Foi quando a decisão para favorecer o Lula, mandaram soltar mais de 4 mil pessoas no Brasil inteiro. Tem traficante, tem tudo neste mundo. Isso é um absurdo. Era bom que a população tomasse uma providência. A população pedisse um plebiscito, fizesse como fizeram, como a Glória Pérez fez, quando a Glória Pérez teve a filha assassinada pelo Guilherme de Pádua e a Daniela Pérez foi assassinada pelo Guilherme de Pádua e a mulher dele, não sei o que, vamos lá. Ela conseguiu assinaturas para transformar os crimes de homicídio em crimes hediondos e conseguiu adicionar parágrafo no artigo 2º da lei do crime hediondo, que é a lei 8072, de 25 de julho de 1990. Então, eu reprovo quase todos os ministros. Existem ministros de boa fé. O Luiz Fux é um ministro de grande respeito, personalidade. Foi o único que fez concurso para promotor, depois para juiz. Os outros não fizeram. Agora os outros deveriam aproveitar para repensarem, rapaz. Nós prometemos cumprir a Constituição Federal. O senhor Cássio Nunes Marques já se entrosou no meio de quem quer desmoralizar a Constituição. É a nossa nota de reprovação. Eu sou cidadão brasileiro, eu tenho o direito de dizer isso. Eu não quero ofender ninguém, apenas eu estou vendo, eu converso com a população, rapaz. Eu acho que não tem um advogado mais popular, que se mete no meio do povo, que conversa com o cidadão como eu. Bom dia para vocês todos. Vamos ao nosso assunto de hoje. Ação reivindicatória de propriedade, é o que me pediram. Olha, essa palavra, essa expressão, ação reivindicatória de propriedade, foi uma criação de nós advogados. O Código de 1939, ele chamava no artigo 381, ação de emissão de posse. Havia uma confusão. Essa ação é possessória ou o que é? Ainda hoje, muitos advogados fazem a ação de emissão de posse, mas eles redigem o teor de ação reivindicatória de propriedade. Eu sigo a orientação de que, se o Código de 39 mantinha essa nomenclatura, o Código de 73 excluiu, não tinha. Por que ele excluiu? Porque o Código Civil, tanto o antigo quanto o atual, eles mantêm, não é título da ação, mantém as normas de uma ação reivindicatória. Veja bem, ainda hoje há confusão. Muitos advogados fazem isso, pedem ação de emissão de posse e pedem para reintegrar na posse. Não tem cabimento. O juiz sempre manda emendar inicial. Você pode até propor ação ordinária, ação ordinária de desocupação de imóvel, pode botar o nome que quiser. O código hoje não traz nome de ação, não traz. A não ser ação de divórcio, ação de usucapião, nem ação de usucapião tem o nome. Não tem nenhum capítulo de ação de usucapião, não tem nenhum capítulo de ação reivindicatória. A única ação que tem nome, ações possessórias só. Artigos 554 seguinte do Código de Processo Civil. Vamos lá. Para que você possa propor uma ação reivindicatória de propriedade, nome que é o costumeiro, acabar com esse negócio de emissão de posse, vamos botar essa plaquinha nela. Não existe na lei. Mas qualquer que seja o nome que você der, o que vale é a fundamentação, o narratório, ou seja, o pedido é a causa de pedir. Bom, é preciso você ter o título registrado, ainda que não seja uma propriedade definitiva. Por exemplo, você compra um imóvel pela Caixa Econômica. Lá no fim do contrato tem um carimbozinho. Imóvel matriculado do cartório tal, matrícula tal. Então, aí já autoriza você a entrar com ação reivindicatória. Mas vamos ver aqui uma coisa. Você tem que examinar quando for população. Primeiro, se o ocupante do imóvel ocupa como inquilino do ex-proprietário ou
O doutor Roberto aqui trazendo bombom. É horrível, né? Ele, doutor Gleison de Pedro, estou aqui fazendo chafurdão no escritório. É costume aqui, o escritório aqui é só do Canelau, né? Inclusive já botei o João Gonçalves do Canelau, né? Doutor João Gonçalves. Bom, então, se for um inquilino, não cabe ação reivindicatória de propriedade. Eu entro com uma ação. Primeiro, eu entro com uma notificação através do cartão de notas, permitida essa notificação pelo artigo 160 da Lei dos Registros Públicos, Lei 6015, de 31 de dezembro de 73. Aí, quando eu entro com essa notificação, eu ofereço 90 dias para o inquilino desocupar, sob pena de ação de despejo podendo ser vazia. E a partir da notificação, pagar aluguéis a mim. Por quê? Porque você pode entrar com ação de despejo podendo ser vazio e continuar recebendo os aluguéis, que o despejo não é por falta de pagamento. Bom, se o inquilino se não for inquilino, for um ocupante, você tem que ver a situação dele. É um ocupante, é um permissionário. O artigo 1208 do Código Civil diz que o cara está ocupando, tem uma posse injusta. Para ver essa posse injusta, você tem duas saídas. Ou notifica dando 30 dias, que eu acho uma besteira, ou entra com ação reivindicatória de propriedade diretamente contra o ocupante. Aí você pode pedir uma tutela da evidência, artigo 311 do Código de Processo Civil, ou uma tutela de urgência, artigo 300, conforme seja o caso. Para propor uma ação dessa, com pedido de tutela, você tem que mostrar, primeiro, a probabilidade de ser procedente a ação. E segundo, que você esteja necessitando do imóvel. Não é prova de perigo de mora, chamado perigo em mora. O fumus boniuris, que é a fumaça do bom direito, já está aprovada pelo seu título. O artigo 1228 do Código Civil diz que ao proprietário é dado o direito de usar, gozar e dispor de seus bens e reivindicá-los de quem os detenha injustamente. Só é titular de domínio aquele que registra o seu título. Artigo 1227 do Código Civil. O artigo 1209 diz que você é proprietário para cima e para baixo, sem infinitamente. Então, se for atrás de escavar a terra, você vai até o outro lado da terra como dono do imóvel. Que eu acho uma excrescência do código, porque assim eu poderia proibir que os aviões passassem lá naquele espaço, naquelas alturas. Bom, e quando você entra com a reivindicatória de propriedade, você pede para expedir um mandado de emissão de posse ao final. Aí o cara pode alegar, quem estiver ocupando o imóvel, olhe bem o perigo, pode alegar a uso capião. A súmula 237 do Supremo Tribunal Federal permite que o possuidor possa alegar o seu direito de propriedade pela uso capião como defesa. Entendeu? Quando se trata de ação possessória, não é preciso ter título, basta ter um papelzinho. Eu comprei o imóvel, só tenho o recibo. Estou na posse, o gaiato invadiu minha posse. Então, quando se trata de posse, não é preciso ter título dominial. As ações são de interdito proibitório, ação de manutenção de posse e ação de reintegração de posse. Você colocando o nome de uma no lugar da outra, não importa o que vale é o pedido. É a mesma coisa. Os artigos 554 seguintes do Código de Processo Civil tratam disso, e a partir do artigo 1202 e seguintes, até o 1220 do Código Civil Novo, o assunto possessória, o assunto reintegração de posse, o assunto manutenção de posse, esses assuntos estão todos bem explicitados. Então, eu estou atendendo ao que me pediram. A ação reivindicatória de propriedade, por hoje eu agradeço, né? Estão presentes aqui o doutor Gleison de Pedro de Holanda, doutor Robério Danúbio, Barrocas Alexandre, o nome dele é um jornal, né? Assistência do Benedito Viana de Souza
Eu agradeço, vocês podem dar o seu like ou dislike. Inscrevam-se neste meu canal de Facebook. Eu quero fazer um número infinito de pessoas que compartilham comigo. Façam isso para mim. Inscreva-se, compartilhe, que eu estou com vocês todos os dias, ensinando o seu direito e criticando os atos de quem quer que seja. Vamos votar bem quando tiver eleição, votar em quem realmente não seja o ladrão do dinheiro público, tá bom? Bom dia para vocês. Assistência do Benedito Viana de Souza. Vocês podem pedir uma música para o meu programa Morrendo de Saudade, que vai ao ar todos os sábados pela Rádio Assunção, com a cadeia das rádios Rádio Web Pajeú e RádioDVC.com. Meu WhatsApp para uma música ou para um assunto de direito é muito fácil. 85 é o DDD 999 45 3883. Obrigado e até amanhã.